Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Maria Dutra, eu sou guia turística aqui na Itália, com base aqui em Florença, na Toscana. E nos meus vídeos eu sempre falo de arte, história e tradição italiana. E o vídeo de hoje é dando sequência a esse vídeo que eu já fiz anteriormente. Se você quiser, aperte aqui no link. Eu vou falar de alguns sinais da peste, alguns termos que usamos até hoje e que talvez muita gente não saiba, teve origem nas pandemias passadas. E o primeiro termo é quarentena, que significa afastamento social, uma palavra hoje em dia usada mundialmente por causa da nossa atual pandemia, coronavírus. A palavra ela teve origem em Veneza em 1300 e significava justamente 40 dias, que era o tempo que os navios mercantis, quando vinham do Oriente, tinham que ficar separados antes de entrar na grande ilha, na Sereníssima Veneza. Então ficava 40 dias em uma ilhazinha pequena e ali cumpria a sua quarentena. Mas o termo tem mesmo origem em uma gíria. Aqui na Itália, para a gente falar de números redondos, a gente diz setentina, quarentina, vintina. Quantos anos ele tem? Uma setentina. Quanto é que eu vou gastar? Uma vintina de euros. Quantos dias os navios vão ficar lá na ilha separados, isolados? Uma quarentina. Que é 40? De onde surgiu esse cálculo? Por que não 20? Por que não 15? Não sabemos. Não sabemos, ainda é um mistério, mas talvez tenha origem na Bíblia mesmo, porque o dilúvio foram 40 dias, o jejum de Cristo foram 40 dias, tem a quaresma, ou então mesmo em um cálculo astrológico. Não sabemos. A questão é que hoje em dia, quarentena em português, não necessariamente é 40 dias, hoje em dia a gente cumpre o afastamento social de acordo com o estudo científico para cada doença. E o segundo termo é a malária. A malária que conhecemos até hoje, que graças à ciência está muito bem controlada, temos a vacina, mas foi uma doença que matou muita gente durante a história, inclusive vários membros aqui da família Médici de Florença. E até 1800 acreditava-se que a doença se transmitia no ar, e por isso o nome malária. Mal significa mal, aria significa ar, malária em italiano. Se acreditava nessa teoria do miasma, miasmática, que todas as doenças vinham do ar. Miasma em grego significa poluição. Em 1800, meados de 1800, o cientista Robert Koch, juntamente com outros cientistas, defende a teoria do micróbio, a teoria da bactéria, a teoria dos germes, que existe sim um mundo paralelo. Mas eles foram duramente criticados e ignorados, ninguém queria acreditar em outra coisa senão na teoria miasmática, e assim ficou por muito tempo. Somente uma vintina de anos depois, eles ressuscitaram essa teoria e a teoria miasmática tornou-se obsoleta. E a ciência era tão habituada com esse nome malária, mesmo com origem na teoria anterior, miasmática, que nem trocou de nome, não quis mudar. Então até hoje a gente conhece a malária, que poderia ser outro nome, como mauar, malária. Terceiro, as bruxas. Bem, as bruxas, elas eram mulheres curandeiras. Geralmente, na história, as mulheres eram as únicas pessoas que detinham algum poder de farmacologia. Através das plantas, elas faziam aquelas pomadas, elixires, garrafadas, e para cada doença, sempre tinha um remédio. E essa tradição de mulheres curandeiras vem desde a antiguidade. Eram pessoas admiradas e respeitadas. Mas depois da peste negra, uma vez que elas não foram capazes de achar um remédio para curar, elas foram vistas como suspeitas do caos. E aí se pensou, ora, se elas têm o poder de curar, elas também têm o poder de causar a peste. E aí elas foram condenadas por ter feito um pacto com o demônio e ter espalhado a peste negra no mundo. E aí o medo e a aversão a essas mulheres curandeiras se generaliza, elas são culpadas pela peste, os processos jurídicos são no mínimo ridículos, as testemunhas dizem tê-las visto voando, ou fazendo sexo com o demônio, ou dançando nuas e tudo mais. E aí as coitadas eram torturadas até a morte, até confessar, sim, eu estava voando ontem, eu estava dançando nua, algo do gênero. E em sua maioria elas eram solteiras ou viúvas. Muito provavelmente as curandeiras de hoje em dia, elas se enquadrariam no passado como bruxas, devido a esse ritual que elas fazem com o raminho na mão, com palavras indecifráveis muitas vezes.
Quem arrisca aí que as bruxas eram parentes ancestrais delas? Quem sabe? Algo a ser estudado. Os tabernáculos. Tabernáculo significa um lugar sagrado feito para custodiar, guardar, proteger também algo sagrado. Aqui em Florença, se você anda nas ruas, você se depara em quase toda esquina, tem essa estrutura religiosa, tipo uma casinha que existe uma imagem sagrada dentro e servia para as pessoas rezarem. Muitos deles foram feitos em 1200 para afirmar a fé católica e a adoração a Maria que os cidadãos tinham. Em tempos de peste, as igrejas se fechavam para evitar aglomeração e os tabernáculos eram os locais onde os padres celebravam as missas, justamente para evitar aglomeração dentro de uma igreja. E também servia como oratórios, onde qualquer pessoa podia passar a qualquer momento do dia e fazer suas orações. E uma das mais lindas obras de artes aqui de Florença é justamente um tabernáculo. É o Tabernáculo de Orcanha, da igreja Orsa Michele, feito logo depois da peste negra, encomendada pelo governo da cidade, para justamente agradecer a Nossa Senhora pelo final da peste negra. E o responsável por essa linda obra de arte é o artista Orcanha, que inclusive foi um dos poucos que sobreviveram à peste. Ele começou logo depois da peste, em 1349, e levou 10 anos para terminar essa linda obra de arte. É uma estrutura toda decorada, toda esculpida no mármore branco, que está dentro da igreja Orsa Michele, que inclusive é uma atração gratuita de Florença. E aqui eu termino. Muito obrigada pela sua audiência. Se você gostou, deixe o seu like. Também se inscreva no canal. Se puder, comente, porque aí a mídia social entende que é um assunto interessante para ser divulgado por si só. Muito obrigada.